mote, a principal tendência da liderança corporativa hoje. Entender o que se passa, né, na nossa psique, o que se passa dentro da gente, e como resolver isso da melhor forma, e como olhar para isso de um jeito acolhedor. E cada um, com todas essas experiências, com todas essas vivências, com todas essas verdades, tem um olhar sobre a vida e sobre as coisas diferente. Nós olhamos, enxergamos o mundo, enxergamos os problemas, enxergamos as questões de um ponto de vista diferente. O que vocês estão vendo aqui? Falta de comunicação? Primeira vez que eu ouço isso. Esses dias eu estava em Curitiba, no Ministério Público do Trabalho, falando para juízes. E eles disseram assim, ela pegou o WhatsApp dele. Eu disse, juiz safadinho, né? Mas pode ser que eles estejam apreensivos por algo bom. Podem ter entrado no financiamento da casa própria deles. Esperando o nenê, ela pode estar grávida. Estão apreensivos, estão com medo. Vão fazer a ecografia e descobrir se tem... Não apareceu o embrião ainda. Várias possibilidades, né? Gêmeos, descobriram que vão ter gêmeos. Esse é o maior medo quando tu vai fazer a ecografia. Fiquei com medo agora. Eu fiz umas semanas atrás e... será que é gêmeo? E esses dias eu estava na IPTC e eles falaram que ela estava sustentando a casa e não aguentava mais, e ele não fazia nada, não saía da cama, por isso que ela estava de cara. Onde vai a imaginação, né? Pode ser também. Pode ser. Problemas estomacais eu ainda não tinha ouvido. Por que eu trago essa imagem para a gente refletir? Esse aqui é o professor Chris Argyris. Ele é uma sumidade em comportamento organizacional no mundo todo. Ele era professor de Harvard. Ele faleceu faz uns 2 anos. Faleceu bem velhinho. Tem diversos conceitos que estão estabelecidos no mundo organizacional. E um deles é a escada da inferência. O que a escada da inferência diz? Que todos nós temos uma mini escadinha no nosso cérebro. E a cada situação que a gente passa, uma imagem que a gente vê, ou uma situação simples, nós percorremos essa escada rapidamente, em milésimos de segundo. Por exemplo, Semadar está chegando no Zafari, final do dia, peguei o Samuca na escola, estou procurando uma vaga. Aí, estou calmamente, o Samuca está ali me contando o dia dele, conversando, estou procurando aquela vaga. Enxergo a vaga, dou o meu sinalzinho, estou entrando na vaga. Quando eu vejo, vem um carro na contramão, cantando o pneu, e entra na minha vaga. E eu quase bato no carro. Fato cru, realidade. Fato, sem nenhum tipo de análise. Rapidamente, eu percorro o próximo degrau da escada. E esse degrau ele vai lá no meu arquivo e vai atrás de tudo que eu já aprendi a respeito dessa situação. O que as pessoas que fazem isso são? O que meu pai e minha mãe me ensinaram a respeito disso? Isso é ético, não é? O que eu já vivenciei ao longo da minha vida, ao longo da minha história, em relação a uma situação dessas? Com isso, eu vou para o próximo degrau, que é o significado através da análise que eu faço com esses paradigmas, com essas verdades, com esses pressupostos. Então, eu analiso isso, essas minhas verdades, e dou um significado. Que sem vergonha, né? Que falta de respeito. O que esse cara está pensando? Estou com uma criança no carro aqui, poderia ter causado um acidente. Será que ele não tem educação para me dizer, para ver que eu estou aqui e vai pegar minha vaga dessa forma grosseira? Aí eu fico muito braba. Aí, com esse significado que eu dou, eu tiro uma conclusão, e dessa conclusão eu tomo uma atitude. E essa atitude vai revelar, vai ser baseada nos meus pressupostos.
nos meus julgamentos. Ele olha para mim, desesperado, chorando, e diz: moça, a minha mulher está tendo um filho lá na porta. Aí eu olho, a mulher dele está sentada com uma barrigona enorme. Eu preciso levá-la agora para o hospital, senão a criança vai morrer. O que eu faço? Pelo amor de Deus, entra no carro, eu te levo agora. Eu te levo. Por quê? Porque eu fiz uma análise, eu fiz um julgamento, eu tirei uma conclusão dos fatos sem ter subsídio suficiente, sem ter informações, sem saber realmente o que estava acontecendo. E aí, eu pré-julguei. E a reflexão que eu quero trazer para vocês é que a gente faz isso o tempo todo. O tempo todo nós fazemos isso. E mais do que isso, essa percepção, esses paradigmas, essas verdades que a gente leva, vai construindo e vai sacramentando ao longo da vida, elas resultam nas nossas escolhas. Resultam diretamente nas nossas escolhas. Essas verdades elas podem ser ótimas. Elas podem nos empoderar, elas podem nos motivar, elas podem nos trazer disposição para fazer o que a gente tem que fazer, mas elas podem ser muito ruins. A grande questão que o professor Crisártides nos ensina é que a gente sempre tem que estar disposto a questioná-las, porque elas não são inexoráveis. Elas precisam ser questionadas. Porque quando a gente se nega a questionar essas verdades, a gente se nega ao aprendizado e ao crescimento. E mais do que isso, a gente vai construindo muros que não nos permitem nos aproximar das pessoas. Vai nos trazendo muros de julgamento que faz com que a gente não se aproxime e não amplie as nossas conexões. E aí a gente já entra para um outro momento que a ciência nos traz, que a ciência já provou que a qualidade de vida e o bem-estar de uma pessoa está diretamente ligado à qualidade das conexões dela. Conexões saudáveis, conexões de confiança, conexões em que tu possa ser quem tu é, sem precisar fingir, sem precisar colocar uma máscara. E essas conexões, elas vêm dessa abertura. Quando a gente se mostra vulnerável. Quando a gente não tem medo de expor a nossa vulnerabilidade. Faz sentido isso para vocês? Existem 3 formas da gente se conectar, a gente se relacionar com as pessoas. Uma é do ponto de vista da superioridade. Eu sou superior a vocês. Eu sou melhor que vocês. Eu sei mais. Eu sou muito melhor. Então, tudo que vocês disserem, eu vou desconsiderar. Porque quem sabe de verdade sou eu. Vocês não sabem nada. A outra é do ponto de vista da inferioridade. Vocês sabem tudo, eu não sei nada. Vocês são muito melhores, muito maiores. Muito mais poderosos. Então, eu vou ficar para baixo. Eu vou me relacionar assim, né, do ponto de vista da inferioridade. Esses 2 tipos de relacionamento, eles não são saudáveis. Eles não nos trazem conexões de qualidade. Eles não são saudáveis para a gente e eles não são saudáveis para quem está conosco. A conexão saudável, ela se dá de igual para igual, onde eu respeito quem tu é, respeito os teus pontos de vista, respeito as tuas emoções e tu respeita as minhas. E a gente se acolhe. E esse acolhimento mútuo de emoções traz o quê? Bem-estar. Porque quando tu fala o que tu sente para uma pessoa, e essa pessoa acolhe, se vocês vierem me contar alguma coisa, agora no final da palestra, muito íntima, muito importante, e eu olhar para vocês e disser, ai, que bobagem, por que tu está fazendo isso? Está tudo errado. Tu tem que fazer isso, 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 isso. Porque eu é que sei o que vocês têm que fazer. Vocês não sabem. Como é que vocês vão se sentir? Julgados. Mas se é o contrário, eu não falar nada, eu simplesmente olhar no olho de vocês, pegar na mão e disser, eu imagino,
esse acolhimento das emoções traz alívio, bem-estar, tranquilidade. E aí mora a conexão de qualidade. E são essas conexões que a gente tem que buscar em todos os lugares. E, para isso, a gente tem que aprender a respeitar primeiro as nossas emoções. Faz sentido para vocês? Depois eu vou falar sobre isso. Agora eu vou passar um pouquinho. Quero falar sobre liderança. Porque a nossa palestra é empatia para a liderança disruptiva. O que isso que eu estou falando tem a ver com liderança disruptiva, né? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque a liderança, o cara que é líder, ele não precisa ter uma chefia. Ele não precisa ter uma posição hierárquica para ser líder. Vocês sabem disso. Tu pode ser líder sem nenhum tipo de posição hierárquica, porque a liderança é uma influenciação, quando tem a capacidade de influenciar as pessoas para fazer algo. E isso é liderança. E o líder é o cara que ele é insatisfeito, ele quer melhorar as coisas, ele quer movimentar as pessoas para fazer algo. E ele tem uma insatisfação que ela é positiva, ela não fica no nível da reclamação. Ela não fica reclamando, ela não fica olhando o lugar do ponto de vista negativo. Não, ela é positiva, ela quer mudar. E aí ela influencia as pessoas para fazer isso. A gente tem aqui, no final de semana, uma pessoa que quer fazer um churrasco, vai levantar aqui e vai dizer, gente, churrasco, fim de semana, está aqui a lista, quem leva o quê? Eu levo a carne, vocês, quem dá o lugar. Então, ela influencia as pessoas para fazer algo, um objetivo que seja comum a todos. E o líder, ele é um estimulador da autoestima das pessoas. Ele faz com que as pessoas se sintam fortes. Ele acredita no potencial, faz com que as pessoas se sintam confiáveis. E, com essa confiança, elas vão conseguir se mobilizar por esse objetivo comum. Então, o poder do líder está nas ideias e na inspiração que ele oferece. O líder que ele é controlador, que ele acha que a chefia vem através, e a mobilização e o engajamento vem através do controle, ele desmotiva. Porque o controle, óbvio que precisa ter controle, regras, né, estabelecimento de padrões, isso vai ter sempre. Agora, o controle em excesso, quando a tua chefia ela é baseada só em controle, tu gera desmotivação, tu gera desengajamento. Em algum momento, tu vai gerar o boicote, seja ele consciente ou inconsciente. Porque tu não vai dar para as pessoas a possibilidade delas se sentirem tranquilas para serem quem elas são. O excesso de controle traz ansiedade, porque as pessoas têm medo de errar. Elas não se sentem confortáveis para errar. E não existe crescimento e aprendizado sem erro. Tudo acontece através do erro. É errando que a gente aprende. E o bom líder sabe que tu modular os erros e saber conduzir as pessoas do ponto de vista do aprendizado com o erro é o que vai fazer elas se sentirem engajadas, motivadas, sem medo de errar. Agora, o excesso de controle faz com que as pessoas recuem e fiquem na defensividade. E é como se a gente estivesse no meio de uma selva tentando sobreviver. Equipes que lidam nessa forma, elas agem para a sobrevivência. Né? São equipes de sobrevivência. Então, elas não conseguem focar no que realmente importa, que é o melhor para a equipe, que é o crescimento contínuo, que é o aprimoramento de fluxos, que é buscar atender as metas da melhor forma, porque elas estão mais preocupadas em sobreviver, em como elas vão sobreviver naquele ambiente, em como elas vão mostrar o trabalho delas naquele ambiente, porque elas não se sentem reconhecidas, elas não se sentem valorizadas, e elas têm medo de perder espaço. Então, elas precisam mostrar que elas estão ali, de alguma forma. Daí, o que acontece? Fofoca, puxada de tapete, boicote consciente, muitas vezes. Porque o boicote inconsciente é aquele que tu não consegue vir trabalhar, que tu gera um burnout, que tu fica, né, que tu não consegue entregar o que tu precisa. Esse é o boicote inconsciente, mas existe o boicote consciente também. E é isso que as equipes de sobrevivência, tudo bom? É isso que as equipes de sobrevivência conquistam, né? Elas alcançam isso. Por quê? Porque elas não geram confiança.
não estimulam a confiança das pessoas, a autoconfiança, aquilo que elas sentem por elas. As pessoas não se sentem valorizadas e, por isso, ficam inseguras. E a confiança entre pares. A importância, então, dessa coragem, dessa consciência, dessa confiança que o líder precisa despertar nas pessoas e entregar para elas essa autoestima para que elas se sintam fortes para poder confiar nos seus pares. Porque quem não confia em si não consegue confiar no outro. Quem tem questões internas que não são bem resolvidas não consegue confiar no outro. Quem tem questões emocionais, quem tem dúvidas a seu respeito, quem tem dúvidas a respeito das suas competências, não consegue confiar no outro. E acaba gerando ambientes de competição. Que o ambiente de competição nada mais é do que um ambiente baseado no medo. Eu tenho medo de não ser tão bom, então eu preciso competir, eu preciso diminuir o teu trabalho. O que isso tem a ver com inovação, gente? Tem tudo a ver. Porque como é que eu vou inovar? Como que as boas ideias virão? Se quando surge uma boa ideia, o meu medo de não ser bom o bastante faz com que eu desqualifique aquela ideia. Faz com que eu diminua aquela ideia. Como é que as boas ideias vão surgir? Se eu vou para uma reunião, e aí eu vou falar algo importante, eu vou falar uma ideia boa, e eu vou ser desconsiderada porque as pessoas ou têm medo, né, de que eu cresça, de que eu apareça, ou elas vão pegar a minha ideia e vão dizer que são delas. E aí, como é que eu vou confiar de novo para trazer uma boa ideia novamente? Eu vou anular as boas ideias. Eu vou reprimir as boas ideias se eu não pensar desse ponto de vista. As boas ideias não vão vir à tona. E as grandes empresas já sabem. As empresas que trabalham com desenvolvimento de pessoas já sabem disso. As empresas que trabalham com inovação já sabem disso. Que as ideias elas precisam ser estimuladas com ambientes saudáveis. Porque, senão, elas são postas no lixo. E as pessoas precisam de segurança social, se sentirem seguras para trazerem as suas boas ideias. Elas precisam ter confiança nos seus pares e saber que elas não vão ser boicotadas, e saber que elas vão ser valorizadas, e saber e ter a confiança e a certeza de que elas vão, sim, ser reconhecidas. E que aquilo que ela fala, que não precisa ser a melhor ideia do mundo, mas aquilo que ela fala vai ser respeitado, vai ser valorizado. E daquela pequena ideia pode sair outra melhor. Juntas com outras pessoas, juntas, cruzando com outras ideias, pode sair algo melhor e maior. Essa é a base da inovação. Não adianta falar em inovação tecnológica, não adianta falar em grandes tecnologias, a gente não pensar por esse ponto de vista. Vocês devem conhecer a corrida entre o iPod da Apple e o que era outro nome, que eu não me recordo qual o nome, que foi o da Sony. Vocês sabem a história dessa corrida? Então, vocês lembram, vocês já tiveram um Walkman, né? Todo mundo aqui já teve um Walkman, né? Não tem nenhum novinho aí que não tenha tido, né? Tudo regula de idade comigo, né? Tinha aquele Walkman. Discman, tiveram? Discman era uma porcaria, né? Não conseguia ouvir o CD direito, né? Pulava. Então, na época, o que aconteceu? A Apple juntou todos os seus esforços com todas as suas equipes distribuídas, né, nos continentes, para desenvolver a tecnologia do iPod, que foi apresentado naquela cena, né, icônica do Jobs, né, mostrando então aquele aparelhinho. Quando apareceu então o iPod, a Sony era a líder de mercado, porque ela tinha inventado o ouvir a música no headphone. Ela inventou isso através do Walkman. Pois então, a Sony era conhecida por ser uma empresa extremamente competitiva, onde a competitividade entre as áreas era estimulada. E aí ela começou a investir esforços para desenvolver a tecnologia do iPhone. Não conseguiu. Trouxe eu não me lembro agora, depois eu vou olhar para vocês, vou me lembrar o nome do projeto, que era o projeto que vinha concorrendo no mercado com um iPod.
Ela não conseguiu justamente por causa da competitividade, por causa da dificuldade das novas ideias. Chegou um momento do projeto em que eles contrataram engenheiros chineses para trazer e ampliar a tecnologia, só que os engenheiros da Sony eram tão arrogantes que não aceitavam novas ideias, que não aceitavam o que aqueles engenheiros chineses traziam. E eles não conseguiram. E daí eles desenvolveram, eles chegaram a desenvolver, né, o projeto veio para o mercado e foi uma porcaria. Por quê? Porque o aplicativo de baixar música era horrível, ninguém gostava, ninguém conseguia entender, que não conversava direito com a tecnologia do aparelho. Então, não deu certo o projeto. E não deu certo o projeto por quê? Porque não tinha colaboração. Porque as diversas áreas, e eles tinham que correr, porque o iPod já estava no mercado, né, já tinha sido lançado, e as diversas áreas não conseguiam se conversar para poder fazer um projeto bacana. Por que eu estou dizendo isso, né? A gente precisa instigar o outro para que ele possa alcançar o seu melhor. A gente precisa entender que liderança não é controle e que novas ideias precisam vir através do acolhimento da ideia do outro. E isso não se faz com ego e controle. Isso se faz com humildade. Só que é assim, gente, todo mundo tem um pouco de controle. Eu não conheço uma pessoa com uma inteligência emocional 100% estável que não queira controlar um pouco a situação. Então, assim, não existe líder perfeito. Não existe perfeição na nossa liderança. E isso a gente precisa entender. Porque, geralmente, quando a gente tem questões emocionais, a gente busca a perfeição. Por quê? Porque a gente quer se mostrar perfeito. Porque a gente quer mostrar para os outros que a gente não erra, que está tudo certo. E é justamente isso que detona, que denota a nossa falta de inteligência emocional. Quando tu lida bem com a tua vulnerabilidade, quando tu lida bem com a tua imperfeição, é sinal que a tua inteligência emocional está mais controlada, está mais tranquila. Agora, se eu não lido bem e mostrar a minha vulnerabilidade, alguma coisa não vai bem dentro de mim. Porque eu tenho medo de mostrar a minha vulnerabilidade. Que todo mundo tem. Todo mundo é imperfeito. Todo mundo tem as mesmas emoções. A gente tem medo, a gente tem ansiedade, a gente tem tristeza, a gente tem inveja. E está tudo certo. Se a gente fizer uma roda aqui e começar a falar dos nossos sentimentos e falar o que passa, a gente vai se sentir muito bem, porque daí a gente vai ver que os nossos sentimentos são iguais. E é isso que nos une como seres humanos. Não vou fazer isso, tá? Não precisa me olhar com essa cara. Me olharem com uma cara de favor já, né? Acharam que eu já ia, né? Não vou fazer. Calma, calma. Outro momento a gente pode fazer, hoje não. Me olharam com uma cara de pavor, né? Eu vou passar um pouquinho isso, assim, para depois eu volto. Então, assim, os fatores que afetam negativamente a vida de altos executivos cuja carreira não decola, tá? Esses dados são do o Center Creative of Leadership, que é uma das maiores escolas de liderança do mundo. Por quê? Porque isso não gera engajamento. Essas questões, que são questões de falta de inteligência emocional, não geram engajamento. Tu não quer te engajar com o líder assim. Tu não te motiva com o líder assim. Pelo contrário, tu te desmotiva. Porque quando tu chega na sala dele, ao invés de, vou falar com ele, ele vai me encher de ideias, vai reconhecer meu trabalho, vai me fazer sentir bem, tu vai, que saco esse homem. Né? É ou não é? Estou mentindo? Por que está me chamando, né? Ninguém merece. É isso. Esse tipo de postura não engaja. E ele pode conseguir resultados a curto prazo, curto e médio prazo. Mas, a longo prazo, ele desenvolve doenças emocionais. A longo prazo, ele não consegue manter os seus funcionários. Ele aumenta a rotatividade. Ele gera traumas emocionais nas pessoas. Ele gera ambientes que eu chamo de insalubres emocionalmente. Locais em que tu chega, as pessoas têm medo de te olhar.
Medo de falar o que sente, medo de falar, às vezes. Porque tem medo do que for falar pode lhe prejudicar. Pessoas que choram no banheiro da empresa e voltam com uma postura de que está tudo bem, porque tem medo de ser elas. Esse tipo de postura, ela precisa ser combatida. Ela precisa ser olhada. E a gente precisa dizer que isso aqui não dá resultado. Pelo contrário. Isso aqui só mina, só estraga, só nos estraga. Só nos atrapalha. Só nos traz problemas em todos os sentidos. Não existe, não há, não sei se está dando para ver aí, mas não há equipe sem confiança. Quando a gente não confia uns nos outros e quando a gente não tem líderes que nos estimulem a confiar uns nos outros, a gente não tem equipe. A gente tem pessoas juntas que não conseguem se conectar de alguma forma. E é importante a gente ressaltar que os problemas do mundo eles estão cada dia mais complexos. E nós temos responsabilidade como instituições, como organizações, em atuar de maneira a sanar esses problemas. A sanar, resolver os problemas do local onde a gente está inserido. Isso é responsabilidade de todas as organizações. De todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas. E a grande questão é, como é que tu vai resolver problemas que estão cada vez mais complexos e difíceis se tu não estimular a colaboração entre as pessoas? Se tu não estimular a empatia? Se tu não mostrar para as pessoas que elas precisam cooperar umas com as outras? Quem aqui joga videogame? Joga? O fabricante. Quais são os 2 videogames que sempre competiram no mercado? O Xbox. Sabe o que aconteceu agora? Se uniram. Vão fazer um serviço de streaming para jogos online. Se uniram. Para poder democratizar o acesso a todos os jogos, né, e vão fazer um Netflix dos jogos. Hoje em dia, essas empresas elas falam em competição, que é o cooperar com empresas, mesmo elas sendo concorrentes, né, mas aí tu coopera e tu fortalece o teu nicho. Tu fortalece, né, esse nicho de mercado cada vez mais quando tu coopera, mesmo com gigantes como essas empresas. Porque elas sabem que elas precisam melhorar o mundo que elas estão inseridas de alguma forma, e elas não vão conseguir fazer isso sozinhas. É muito difícil tu conseguir fazer isso sozinha. Então, esse aqui é o Daniel Goleman. Alguém já ouviu falar sobre ele? Já? Então, para quem não conhece, então ele, na verdade, ele não cunhou, né? Ele não criou o termo inteligência emocional. Inteligência emocional ela já vem desde Darwin. Darwin já falava de que não era o mais forte que sobrevivia, mas o mais resiliente, o que sabia se adaptar. Então, desde lá, já começou a ser cunhado esse termo inteligência emocional. E diversos outros autores já falavam sobre. O Peter Salovey e diversos outros. Só que o Goleman ele escrevia para o New York Times. Ele era um pós-doutor que escrevia para o New York Times. E, na década de 90, ele lança a inteligência emocional, que faz sucesso e rapidamente vai parar na capa da revista Time. A Time fez uma matéria de capa que perguntava qual o teu grau de inteligência emocional. Então, o Goleman e outros autores também, eles falam que essa inteligência emocional é a capacidade de identificar o que tu sente para que tu possa também ter a sensibilidade de identificar nos outros. E, com isso, te motivar melhor, gerir melhor as tuas emoções, né? E ter relacionamentos mais saudáveis. Porque quando tu lida bem com as tuas próprias emoções, quando tu respeita o que tu sente, tu é capaz de respeitar o que o outro sente. Agora, se tu não respeita o que tu sente, se tu não te conecta com o que tu sente, se tu vive num piloto automático das emoções, como é que tu vai ter empatia com o outro?
Como é que tu vai respeitar o que o outro sente? Se tu não respeita o que tu sente? Se tu não leva em consideração o que tu sente? E isso é a base de relacionamentos tóxicos, gente. A gente fala muito em relacionamento tóxico, né? Relacionamento tóxico é o relacionamento que eu não deixo ser quem tu é. Tu tem que ser o que eu quero que tu seja. E aí, quando tu sente algo, quando tu manifesta algum sentimento, eu desconsidero. Ah, que bobagem! Não pensa isso, não sente isso, isso é uma bobagem. E eu não respeito o que tu está sentindo. Não acolho o teu sentimento. Isso é um relacionamento tóxico. Já pode falar. Obrigado. A gente está vendo um tema bastante interessante que ele descreve a relação entre o empata e o narcisista e o psicopata, né? Então, assim, o narcisista ele precisa do empata, né? Porque ele é vazio, ele não consegue ter conexão com o outro, né? Então, para ele é natural passar por cima dos outros. Ele não... E aí é uma coisa interessante. O narcisismo, né, seria um problema fisiológico ou uma pessoa poderia se tornar de uma hora para outra em razão da... é uma pergunta até que eu faço, uma curiosidade, né? Se o cara, de repente, em razão do ambiente dele, ele poderia... né, vir a congelar as próprias emoções dele, se tornando igualmente um narcisista, uma pessoa que vai... é assim que funciona, tem que ser assim, meu ambiente é competitivo, como eu soube que era até cito uma empresa, acho que é a Ambev, se não me engano, que tinha muita competitividade entre os vendedores, né? E aí tu bota um empata no meio dessas pessoas, e aí o cara fica desesperado, ele fica arrasado, ele não consegue... Ele fica perdido, porque ele não consegue entender aquele mundo, né, narcisista e psicopata, né? Então, poderia uma pessoa... Eu acho que não, mas, em todo caso, feita a pergunta. Como é que é teu nome? Jerry. Jerry, bem importante a tua pergunta. Muito importante. Eu não sou psiquiatra, mas de tudo que eu já me aprofundei desses aspectos, o narcisista ele é patológico, né? Ele já vem com questões neurológicas que fazem com que ele desenvolva essa psicopatologia. Mas é muito importante isso que tu perguntaste, por quê? Porque essas pessoas elas não conseguem desenvolver essas conexões, elas não conectam nem com as próprias emoções, e elas vivem no mundo de aparências, né, onde elas querem aparentar superioridade, querem aparentar uma arrogância, né? Só que as pessoas empatas, elas precisam estar atentas a isso, porque o que acontece? Essas pessoas elas tiram a autoestima e elas fazem com que as pessoas empatas elas baixem a sua autoestima e deixem de confiar em si. E é por isso a importância da gente estar sempre atento às nossas emoções e entender que essas pessoas elas não podem roubar a nossa autoestima. A gente não pode deixar de confiar na gente por causa desse tipo de atitude, porque é o que acontece. A pessoa narcisista ela quer te diminuir, ela precisa... Existe uma diferença bem grande entre a pessoa que tem uma boa autoestima, que cuida bem das suas emoções, que valoriza o que ela é, que valoriza os seus aspectos, que valoriza as suas competências, e o narcisista, que ele precisa te diminuir para ser forte. A pessoa que precisa te diminuir para ser forte, seja ela patológica ou não, né, ela é arrogante. Ela se empodera diminuindo o outro. E se empoderar diminuindo o outro é uma pessoa que não tem inteligência emocional, porque ela não desenvolve relações de qualidade. Os relacionamentos dela não são saudáveis. São baseados no ego, são baseados na diminuição e na falta de autoestima do outro. E a gente precisa estar atento a isso. Porque se tu não está atento às tuas emoções e às tuas competências, tu acaba achando que essa pessoa está com razão. E é o que a gente mais vê nas instituições. Líderes narcisistas que diminuem as pessoas e as pessoas ficam em frangalhos emocionalmente, achando que elas são super inadequadas. E isso tem a ver com a nossa educação emocional. Eu vou falar sobre isso agora. Porque a gente não é educado para cuidar das nossas emoções.
A gente não é educado para olhar para o que a gente sente com respeito. Até hoje eu vou na escola do meu filho e eu fico chocada porque eu escuto mães falando: para de chorar, para de chorar, que bobagem. Isso é tirar a autoestima da criança. E não tem problema se a gente já ter feito, porque a gente faz o que a gente tem com a consciência que a gente tem até o momento. Depois que a gente vai criando a consciência, que a gente vai melhorando. Agora, falar para de chorar para uma criança é dizer para ela: tu é feia e errada porque está triste. E para o resto da vida a gente vai se sentindo inadequado toda vez que a gente tem uma emoção negativa. Toda vez que a gente se sente triste, cansado, com medo, a gente vai se sentindo inadequado. E é sobre isso que falamos na inteligência emocional. Inteligência emocional não é dizer que eu não tenho medo, eu não tenho raiva, eu não sinto, né, isso. Não é negar as emoções, que é o que a gente faz. Que a gente faz o tempo todo. Dissimula para dizer que está tudo bem, porque aqui a gente quer mostrar que a gente é forte. Os homens sabem muito bem do que eu estou falando. A gente tem uma cultura que é muito feio o homem demonstrar emoção, é ou não é? Vocês são menos homens por isso. E isso é muito ruim, porque a gente se torna frustrado quando a gente não pode mostrar o que a gente sente. Quando a gente não se conecta e não respeita o que a gente se torna frustrado. E hoje em dia existem muitos grupos que lidam com a masculinidade tóxica, que são homens que descambam para a agressividade, que homens que acabam lidando com isso de uma maneira muito negativa, e o que a gente chama de masculinidade tóxica. Por quê? Porque são frustrados desde a infância. Homem não pode chorar, para com isso. E aí tu vai engolindo aquilo que tu vai sentindo, e ninguém consegue ser saudável dessa maneira. A gente precisa olhar para as nossas emoções do ponto de vista do acolhimento. E acolhendo o que a gente sente, poder acolher o que o outro sente. Faz sentido para vocês? Responde a tua pergunta. Vou falar mais um pouquinho sobre isso, tá, gente? Esse é o meu momento exibicionismo. Eu e ele. Ele é uma pessoa muito sábia. Eu tinha muito medo, porque outras pessoas... Eu estou emocionada aqui, tá? E outras pessoas que eu já conheci, nas quais eu admirava muito, me decepcionaram, né, pela postura de arrogância e uma postura que não era o que eu pensava. E ele não, ele foi exatamente a humildade que eu acreditava que ele tinha. Então, para mim, foi um momento muito especial da minha trajetória. Aqui não dá para ver muito bem, mas é que assim, o que eu quero falar é sobre a autoconsciência, que é sobre isso que a gente vai falar agora, que é algo que os narcisistas e os psicopatas não têm, essa autoconsciência que nos gera culpa, né? Que os narcisistas, eles não têm culpa. Eles não se sentem culpados quando eles te prejudicam, eles acham que eles estão sempre certos. Aqui tem a avaliação 360 graus, mas vocês sabem do que se trata, né? Então, a avaliação 360 graus é quando tu te avalia e os teus pares também te avaliam na tua avaliação. Então, eles vão te avaliar, o teu líder, os teus colegas te avaliam, e tu te avalia e avalia também teus colegas e teu líder. Por isso que a gente fala 360 graus. Tem vários nomes. Esse é o nome deles. Exato. Isso. Então, quando a gente faz a avaliação 360 graus, uma forma de avaliar a maturidade emocional de uma pessoa é quando aquilo que os colegas e pares dela avaliam é muito parecido com a forma que ela se avalia. Então, ela tem consciência do que as atitudes dela, de como ela impacta no grupo. A pessoa sem autoconsciência, ela não consegue perceber isso. Ela vai para o grupo e ela não consegue entender o quanto as atitudes dela, aquilo que ela faz, impacta no contexto. Isso é autoconsciência. E examinar, vou ler para vocês que não está dando para ver. Uma vez que nossas atitudes e comportamentos derivam dos nossos paradigmas, das nossas verdades, podemos usar a nossa autoconsciência para examiná-los, descobrindo nesses paradigmas a natureza dos nossos mapas ocultos. Por isso a importância da gente estar aberto para questionar os nossos paradigmas. De olhar para eles e entender, será mesmo que eu nunca vou ser boa em determinado aspecto? O que eu penso de mim e o que eu penso do mundo?
Quais são os paradigmas que eu estabeleci do mundo? E quais são os paradigmas que eu estabeleci a meu respeito? Questionar esses paradigmas é fundamental para a gente ir adiante. E é disso que fala a inteligência emocional. Esse é o modelo do Goleman, que fala na autoconsciência emocional. E essa autoconsciência está no questionamento de paradigmas, está no nomear emoções. Eu estou com medo. E não ter vergonha de falar do que sente. E não ter vergonha de admitir para si o que sente. Porque, às vezes, a gente não admite para a gente que a gente está com medo, que a gente está triste. E a gente tem o direito de estar com medo, de estar triste. Nós não somos inadequados por isso. E quando a gente aprende a se apropriar das próprias emoções, né, a olhar para elas do ponto de vista, eu estou com medo sim, dane-se, me deixa sozinha, me deixa quietinha, agora eu tenho que ficar quietinha. Meu filho até já me conhece, quando eu estou irritada, eu digo, filho, a mãe está muito irritada, eu preciso ficar sozinha, tá? Eu não quero falar contigo agora. Daí ele já disse, tá bom, mamãe, já sei, vou lá para o meu quarto. Já sabe, porque eu já ensinei desde pequenininho a ele nomear as emoções dele e ele respeitar as minhas emoções. Uma vez a gente foi viajar, fui dar uma palestra em Maratá, uma cidadezinha muito bonita, perto de Lajeado. E a secretária de saúde de lá, ela disse, Sema, vem com a tua família, que nós temos aqui 2 cachoeiras muito lindas, e eles vão gostar de conhecer. Vem aqui, passa a tarde, tu vai gostar do município. E, realmente, um município lindo, 2 cachoeiras belíssimas, um lugar bem bacaninha. E eu levei o Alex e o Samuca, e eles tiveram que me esperar, obviamente, né? Fiz a palestra, a gente almoçou e tal. No final da tarde, a gente foi conhecer as cachoeiras. Quando eu cheguei na cachoeira, o Samuca tinha dormido. Ele tinha uns 5 anos. E eu fui tirar ele, o pai dele foi tirar ele do carro, e ele disse, eu não quero ver cachoeira, sai daqui, eu quero dormir. E o pai dele, não, cara, tu não vai poder ficar aí, não vou te deixar sozinho no carro, vamos lá. E ele disse que não ia. Eu não vou em cachoeira nenhuma. Puxou ele e bateu no pai dele. E aí, quando eu cheguei perto, estava a Terceira Guerra Mundial. Né? Pensa assim, e o pai dele, ele me bateu, estava vermelho. Calma. Vai lá para a beira da cachoeira, Alex, fica lá um pouquinho. Aí o Alex foi para a beira da cachoeira furioso, né? Ele me bateu, esse guri não vai ter limite, como é que vai ser vivo, não sei o quê. Eu disse, deixa ele. E o Samuel saiu correndo para a beira da cachoeira. E aí tinha umas pedras. O Samuel olhou aquelas pedras e começou a atirar. E começou a gritar. E gritava tirando as pedras, assim, mas furioso. Aí o Alex estava de um lado, se acalmando, e o Samuel do outro, se acalmando. E eu ali, né? E o Alex, vou lá falar com ele. Não, te acalma, fica tranquilo, já vai dar tudo certo. Aí ele ficou 20 minutos jogando pedra na beira da cachoeira. 20 minutos. E gritando. Eu achei muito engraçado que ele jogava e gritava. E eu deixa ele lá. Depois de 20 minutos, ele veio. Mamãe, papai, eu queria pedir desculpas que eu bati no papai. E aí foi muito bacana aquele dia, porque eu percebi que ele tem o direito de ficar com raiva. Eu tirei ele da rotina dele. Ele é uma criança, ele estava cansado, ele dormiu porque a gente tinha levantado realmente muito cedo, nós tínhamos levantado às 6 da manhã, e ele estava exausto. Só que ele não tinha o direito de bater no pai dele. E eu faço de tudo para que ele perceba que ele tem o direito de ter raiva e ele pode achar subterfúgios para jogar a raiva dele. Ele pode ir para o quarto dele e dar uns socos no travesseiro, ele pode correr no play, ele pode pegar a bike dele e andar de bike, mas ele não pode bater em ninguém. Isso dá um resultado danado, gente. Isso dá um resultado porque as crianças crescem com consciência, com respeito ao que elas sentem. E aí, quando tu não respeita, porque a gente erra, né? A gente erra o tempo todo. Não pensa que, meu Deus, a vida dá... Não é não. É muito erro, um atrás do outro. Esses dias eu estava indo buscar os pais dele no aeroporto e eu disse, uma semana meu marido estava fora. E aí eu disse, filho, tá feliz que tu vai buscar o papai? Ele disse, papai, eu estou feliz, mas eu estou mais preocupado com o presente que ele vai me trazer. Aí eu disse, Samuel, que feio! Muito feio, filho. Tem que pensar primeiro no papai. Mais importante é o papai.
Aí ele, ô, mamãe, você está dentro do meu cérebro? Você pensa com a minha cabeça? Você acha que eu não gosto do meu pai? Daí eu, não, então deixa eu pensar o que eu quiser. O que eu vou dizer, né? Ele ama o pai dele. Não quer dizer que ele não ame o pai dele. Eu já fiquei preocupada que ele estava, né? A gente quer botar as nossas crenças, os nossos medos na criança. Só que quando tu ensina ele a respeitar o que ele sente, se torna uma criança calma, se torna uma criança que nunca dá problema, né? Que é conciliadora, que consegue ver as coisas de uma maneira mais tranquila e que consegue trazer o que está sentindo para ti. Contar para te falar dos seus sentimentos. Isso não tem preço. Isso não tem preço. E a gente vai errar porque a gente erra, está tudo certo. Nós erramos o tempo todo. E mostrar para eles que a gente erra também é saudável, que a gente não é perfeito e que a gente está aqui para aprender um com o outro, para aprender juntos. Então, quando a gente fala nessa respeito ao que tu sente, respeito às tuas emoções, autoconsciência, buscar essa autoconsciência, a gente fala em autogerenciamento, em ter aquilo que eu não gosto de falar muito de autocontrole, né, mas consciência emocional. E essa consciência emocional faz com que tu te adapte melhor às situações, que tu entenda melhor o que está passando contigo, como é que tu te sente naquele contexto, que tu consegue barrar algumas situações em que tu não vai te sentir bem. Evitar aquelas situações. Tu consegue respeitar o que tu sente. E te dar esse respeito é dizer não, muitas vezes, para algumas situações em que tu não vai te sentir confortável sem culpa, porque tu tem o direito de estar em lugares em que tu te sinta confortável. Com isso, tu vai conseguir ter motivação para definir objetivos. Porque, às vezes, a gente não tem essa motivação porque a gente criamos paradigmas de que a gente não é bom o bastante, de que a gente é inadequado. E a gente questiona esses paradigmas, a gente consegue se orientar para atingir esses objetivos. E ter uma visão melhor nossa e do mundo. Olhar o mundo com outros olhos, em outra perspectiva. E aí tu consegue desenvolver a empatia, a consciência organizacional, a consciência do todo. O quanto as tuas atitudes impactam no todo. E, com isso, uma maior influência, tu gerencia melhor os conflitos, tu trabalha melhor em equipe e tu te torna uma pessoa inspiradora, que não precisa ter um cargo de chefia para ser um líder. Tu te torna alguém que dá confiança para os outros, porque tu é autoconfiante, porque tu confia nas tuas capacidades. E tu consegue mostrar para as pessoas que elas também podem confiar. Então, tu dá autoestima. E quando tu dá autoestima e tu influencia positivamente, tu é um líder. Tu te torna um líder. Faz sentido para você, gente? Então, é ter esse propósito, esse significado que todo mundo tem. Nós somos criaturas que buscamos significados. O ser humano busca significados. Busca algo que faça sentido. Né? Ou vocês podem chegar no limite, como eu cheguei, né, de ter uma reunião de 3 horas e acabar com uma síndrome do pânico. Foi horrível, foi horrível. Vocês não têm noção. Eu quase desmaiei na reunião, uma reunião super importante, daquelas super de aparências, assim, que tu precisa manter as aparências, e eu tive um ataque do pânico. Ou tu consegue entender os teus motivos para a ação, né? Os motivos que fazem tu levantar todo dia de manhã. Quais são os teus valores? O que faz sentido para ti? O que é realmente importante? Então, quando a gente busca autoconsciência, a gente vai trazendo esses valores, né? O que a gente não abre mão? O que é tão importante que, se eu não trabalhar por isso, eu não vou ser feliz. Eu não vou conseguir viver bem se eu não trabalhar com esses valores. Quando eu entrei no serviço público, um valor muito forte para mim era a criatividade. E aonde eu atuava era muito difícil eu ser criativo. Então, e isso massacrou meus valores, porque eu não tinha uma autoconsciência, eu não conseguia entender o que era importante para mim, quais eram os meus valores, o que eu precisava desenvolver. Então, quando a gente acredita nesses valores, quando a gente entende no nosso propósito, a gente faz diferença. A gente finca o pé e vive por esses valores. E influencia positivamente o mundo. Influencia as pessoas. Fazemos a diferença.
E buscamos a diversidade dos pontos de vista, né? Por que se fala tanto em diversidade? As empresas falam cada vez mais em diversidade, buscam a diversidade. Agora, a Exame fez um guia Exame da diversidade, premiando as empresas que têm as suas práticas em diversidade, as melhores empresas do Brasil. Por quê? Porque a diversidade de pontos de vista ela traz a segurança social, aquilo que a gente precisa para ser quem a gente é. E a diversidade dos paradigmas é que traz a inovação, que é o que essas grandes empresas já conquistaram, né? Essa diversidade que traz a autenticidade. A autenticidade de ser quem tu é. E essa prática de abandonar quem a gente acha que a gente deve ser para os outros, de querer atender às expectativas dos outros e ser a gente, e se permitir ser a gente. É isso que auxilia nos processos de colaboração. É isso que auxilia na empatia. Porque a gente consegue ter empatia com o outro quando a gente tem essa segurança social. Quando a gente está tranquilo para ser quem a gente é. Aqui desconfigurou, mas e que a gente amplia essas conexões saudáveis, essas conexões positivas. E a gente supera a vergonha. A vergonha de ser quem a gente é. A vergonha de olhar para as nossas emoções. A vergonha de aceitar o que a gente sente numa boa. E de falar da nossa vulnerabilidade. De mostrar, e não estou falando aqui para vocês saírem mostrando a vulnerabilidade de vocês para todo mundo, não é isso, gente. Mas a gente precisa ter pontos de apoio, né? Pessoas que a gente possa confiar. Pessoas em que a gente tenha capacidade de falar o que a gente sente sem ser julgado. Mas, para a gente ter esses pontos de apoio, a gente precisa ser. Então, a gente precisa cuidar de quanto a gente está julgando o que o outro sente. Quanto a gente está recebendo informações e emitindo julgamentos. Porque a gente gosta de falar o que a gente sabe. Né? Uma pessoa vem nos contar alguma coisa, a gente gosta de dizer o quanto a gente sabe mais do que ela. Né? E o quanto a gente faria melhor. É ou não é? O Rubens Alves disse que a gente precisava de um curso de escutatória. Que existe muito curso de oratória, mas precisava de um curso de escutatória, que é para aprender a escutar o outro. Para poder ouvir sem responder. Não é ouvir para falar, mas é ouvir para acolher. É ouvir para trazer e demonstrar nossa empatia, demonstrar o nosso acolhimento. É isso que conecta. Essa é a verdadeira conexão. E as pessoas narcisistas, as pessoas arrogantes, as pessoas até patológicas nesse sentido, elas não têm essa felicidade de ter conexões sinceras, honestas, profundas, verdadeiras. O sentido da vida, quando a gente vai lá para o fim da vida e pesquisa com grandes empresários, homens riquíssimos, o que realmente fez sentido para eles, e o que realmente eles queriam retroceder, voltar atrás para poder reviver, eles vão falar isso. Que são essas conexões saudáveis. São essas conexões honestas e profundas que trazem a felicidade para a gente. Então, manter essa mente calma depende de nós. Outra forma que tem, né, que complementa a inteligência emocional é a meditação. Meditação. Falo bem essa palavra por quê? Porque já é provado pela ciência que acalmar os nossos pensamentos traz bem-estar e qualidade de vida e influencia na nossa inteligência emocional. E as pessoas dizem, mas Semadara, eu não sei meditar, eu não consigo meditar. Consegue sim, todo mundo consegue. Só que a gente precisa investir esforços, quebrar o paradigma do não consegue, né? E investir esforços na nossa qualidade de vida. E meditar é acalmar os nossos pensamentos e acalmar a nossa amígdala. A amígdala é uma parte do cérebro que nos ajudou a sobreviver como espécie até aqui. Com a amígdala, a gente conseguia fugir dos grandes predadores, porque é ela que dispara nossas sensações de medo, causa defensividade. Só que, hoje em dia, a gente ainda não tem grandes predadores, a gente já não precisa tanto assim da amígdala. Só que ela vive sendo disparada, e a gente vive na defensividade, no medo, na raiva. Quando a gente medita, a ciência já provou que a gente consegue acalmar nossa amígdala. E a gente consegue ter reações menos agressivas para as situações.
E essas reações de medo, elas influenciam diretamente do nosso sistema nervoso. Elas ativam o nosso sistema nervoso simpático e parasimpático e sobrecarregam os nossos órgãos. E sobrecarregando os nossos órgãos, a gente fica doente ao longo do tempo. Que é isso que acontece quando a gente não consegue influenciar na nossa inteligência emocional. A gente fica doente, traz doença física. Então, olhar para isso é saúde emocional. É buscar a nossa saúde emocional, porque a gente não pode pensar só na saúde física. A gente precisa pensar também na nossa saúde emocional. Faz sentido para vocês? Então, quero, para terminar, já estou no final. Tá? Eita, que passa bem rapidinho. Peraí. Tá. Eu quero saber um pouquinho se vocês conhecem os seus talentos. E não precisa falar nada. Não vou pedir para vocês falarem. Mas é pensar. Então, eu quero que vocês pensem do ponto de vista das competências que vocês têm. Quais são essas competências? Vocês valorizam elas? Vocês lembram delas? Ou ficam com vergonha de lembrar? Ou têm vergonha de falar sobre elas? Ou acham que quem reconhece as suas competências é arrogante? Quem reconhece as competências não é arrogante, tem saúde emocional. Tem autoestima, tem a consciência do seu valor. Arrogante é o que precisa diminuir o outro para se sentir forte. Esse é arrogante. Então, se eu estou bem com as minhas competências, eu consigo ficar bem com a competência do outro. Eu não me incomodo com a competência do outro. E eu deixo as ideias do outro fluírem. Então, aquilo que a gente faz bem, com esforço, que costumamos chamar de estado de flow, não sei se vocês já ouviram falar, que é o estado de fluxo. É quando tu entra num fluxo tão grande de ideias, de algo que tu faça bem, que aquilo sai natural, que aquilo flui fácil, e tu nem vê o tempo passar. Pode ser um talento. E a gente tem múltiplos talentos. Muitos talentos. De todas as formas. E todo mundo tem. Não adianta me dizer, eu não tenho talento similar. Tem. Tu não reconhece, mas tu tem. E tu tem vários. E a gente não reconhece. E precisa reconhecer. Que é reconhecendo esses talentos que a gente se fortalece. Que a gente se sente forte o suficiente para não deixar um chefe narcisista tirar nossa autoestima. Para não se sentir diminuído. Para não se sentir com um colega, com um amigo tóxico, que vai querer drenar nossa energia, fazer com que a gente se sinta menor. Um parente. Eles estão em todos os lugares. As pessoas tóxicas estão em todos os lugares. E a gente não precisa isolar eles, viver numa bolha, porque não adianta. O nosso desafio é estar com essas pessoas tóxicas que ainda não perceberam isso e mostrar para elas o limite, que elas não podem agir assim com a gente. Colocar o limite, impor o limite é educativo para essas pessoas. Porque mostra para elas que elas têm que fazer alguma coisa por elas, que elas não podem ficar agindo dessa forma. Então, quanto mais fortalecidos a gente estiver, mais a gente vai estar atento para isso. Eu li esses dias um meme que dizia que todo mundo é tóxico para ti, né? Alecrim dourado que nasceu do campo e não vai ser semeado. E, na verdade, é isso, porque todo mundo é um pouco tóxico. Todo mundo é um pouco tóxico. A gente é. A gente quer controlar, a gente não deixa as pessoas serem quem elas são, a gente desqualifica o sentimento do outro, sem perceber. E, gente, vamos combinar que a gente nasceu e que se criou numa sociedade que não valorizava a inteligência emocional. Então, é super normal que a gente seja assim, Agora que a gente está começando a despertar para isso, a criar essa consciência da importância. Então, está tudo certo. A gente só precisa praticar essa autoconsciência cada vez mais. Entender os comportamentos nossos que são tóxicos para a gente. Em primeiro lugar, é para a gente. Porque nos impedem de fazer boas conexões. Então, o talento ele é um músculo que ele precisa ser colocado em prática, ele precisa ser exercitado. Quanto mais a gente exercita, mais a gente se desafia. E quanto mais a gente se desafia, mais forte, mais autoconfiante a gente fica. Seja o que for, fazer crochê, correr, tocar guitarra, enfim, seja o que for o nosso talento. Mas a gente vai fortalecendo quem a gente é.
A gente vai se desafiando, a gente vai se sentindo mais forte e a autoestima vai se fortalecendo. Então, coisas que mobilizem a nossa energia criativa, que tenham a ver conosco, nos fazem melhor. E é essa falta de mobilização da nossa energia criativa que nos faz frustrados, que nos faz tristes e sem sentido. O não mobilizar isso faz com que a gente se sinta desmotivado. Quero propor rapidamente um exercício para vocês. Vocês topam? Rápido, rápido. Já estou fechando. Pode ser? Então tá. Eu quero que vocês pensem nas pessoas que vocês mais admiram na vida. Pode ser vivo, morto, tanto faz. Conheceu na vida, não conheceu, uma pessoa pública, ou um antepassado. As pessoas que vocês mais admiram. E o que vocês admiram nessas pessoas? O que vocês olham para elas e o que faz com que vocês se sintam perplexas, né? Admiradas? Essas qualidades são qualidades de vocês, que vocês já têm, mas que não se conectaram ainda com elas. Se tivessem, se a gente fizer uma análise mais profunda, se vocês se esforçarem um pouquinho, vocês vão lembrar de momentos que vocês botaram essas qualidades em prática. E que vocês foram reconhecidos por isso. Então, o meu convite agora para vocês é para que vocês lembrem de um momento, ou de outros momentos, em que vocês colocaram essas qualidades em prática. Em que vocês foram reconhecidos por isso. E de quanto isso foi bom. Que vocês foram valorizados. Momentos em que vocês se sentiram fortes, porque essas são qualidades que, se vocês veem no outro, são muito importantes para vocês. São qualidades muito importantes. Então, o meu convite é que vocês lembrem desses momentos. Se conectem com esses momentos em que vocês colocaram essas qualidades em prática. E não vale me dizer que não tem, que eu não acredito. Se está aí dentro, é porque tem. Vocês lembraram desses momentos, é porque tem. Esse é o meu convite para vocês. Que vocês lembrem disso todos os dias. Que ao levantar e olhar no espelho de manhã, vocês lembrem do quão fortes vocês são, do quão fortes vocês já foram, do quão capazes de acolher, do quão inspiradores vocês já puderam ser um dia, do quanta influência positiva vocês foram capazes de exercer na vida dos outros. Então, foram tantas coisas boas que vocês já espalharam por aí e que vocês não lembram. E que precisam lembrar todo dia. Porque é isso que vai fazer vocês mais fortes. Muito obrigada pela manhã de hoje. Obrigada por vocês terem me acolhido. Obrigada pelo carinho e a receptividade de vocês. Eu estou no momento mais dificinho, né, que está mais difícil de falar, mas as pessoas estão me acolhendo muito bem. Então, quero agradecer para vocês e dizer que foi um prazer estar aqui hoje. Obrigada. Nossa, muito bom. O pessoal aqui está dando muito retorno positivo, vários elogios aqui no nosso chat. E vocês querem, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma interação? A gente tem um tempinho aqui. Para alguma pergunta, alguém quer falar alguma coisa? Geralmente, quando a gente fica meio chocada, assim, porque foi muito boa, a gente já conhece o nosso público. Eu tenho um videozinho para passar para vocês, se vocês quiserem. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu queria passar um videozinho. Posso? Então, pode passar. Why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy: perspective taking,
the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Semandar, nós agradecemos muito, tá, a tua presença aqui, a disposição. A Semandar, ela tem um workshop que ela ministra, que é maravilhoso. Algumas pessoas aqui participaram já da Procergs. E quando houver de novo, a gente divulga para o pessoal aqui também, tá bom? Ah, sim, claro. Eu só queria falar, assim, porque achei demais a palestra, sensacional. E falar um pouquinho das coisas que eu enxergo que existem aqui dentro da Procergs, né, com relação a isso. Eu trabalho na empresa faz 9 anos já. E ontem mesmo eu estava conversando com uma colega que não está aqui, ela está lá no lançamento do RS Digital, sobre a capacidade que as pessoas têm aqui de ajudar uns aos outros, né, de praticar essa empatia quando a gente fala de situações pessoais onde alguém precisa de ajuda, né, onde alguém, sei lá, está promovendo. Eu já vi assim, secretárias, caso de uma estagiária que, sei lá, choveu na casa dela e ela perdeu tudo. As pessoas se juntaram para dentro do que podiam ajudar ela de alguma forma. E vários outros casos assim de colegas que precisam de alguma ajuda ou alguma mobilização que se faz, né, para ajudar alguém quando são questões pessoais. Então, eu só queria trazer um pouquinho um pouco do que eu vi do que tu falou, que a gente traz muito assim para a reflexão interna de cada um, mas que isso está muito mais próximo da gente do que só o interno, né? Então, assim, a gente faz esse exercício mesmo que inconsciente, às vezes. Então, às vezes, vem alguma colega que está ajudando, sei lá, foi o que aconteceu ontem, né? A colega estava fazendo uma ação entre amigos pegou os números para a formatura, né? De um colega, de uma criança que aí na escola tem gente tipo que precisa de ajuda, não tem grana, e estava vendendo rifa. Aí ela pegou alguns números para ajudar, tipo assim, em 10 minutos ela vendeu todos, porque isso conecta a gente. Então, eu tenho filho, o outro tem filho, é R$1 o número. Eu já comprei 7, eu já fiz a Carmen comprar 5 e a outra já deu mais, sabe? Que são coisas assim que não é o dinheiro, mas é a conexão em si. Então, isso a gente tem de muito bom e valioso aqui dentro da Procergs. Eu só queria dizer isso. Como é que é teu nome? Jamília. Jamile, isso é tão importante tu falar isso. Por quê? Porque as instituições públicas, eu trabalho em muitas instituições públicas, muitas. E a maioria delas está sofrendo de falta de autoestima. Então, tu falar e ressaltar isso é importante para que vocês saibam do quanto isso é
rico e o quanto vocês precisam cada vez mais ressaltar e fortalecer isso. Porque, assim como as pessoas precisam ter consciência das suas competências e do seu valor, as instituições também precisam disso. Porque, senão, elas caem. Né? Elas caem na desvalorização. E isso afeta totalmente o clima. Então, ter consciência de que vocês já têm a cultura da empatia fortalecida e fortalecer cada vez mais isso e ressaltar isso é o que vai fortalecer vocês, para que essa onda em que as instituições públicas elas estão se sentindo menores, se sentindo invalidadas, elas possam se fortalecer cada dia mais. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada.